Estamos de volta e hoje, no nosso entrevistado, nós vamos falar a respeito de uma coisa que talvez intrigue você. Porque assim, até a gente estava comentando de outras coisas aqui no intervalo, mas uma coisa que às vezes acontece e as pessoas acabam não sabendo que atitude tomar. De repente você vai fazer uma compra e você está no Serasa, no CEPROC, é CEPROC, né? É CEPROC? É CEPROC. SPC. Não sei o que era CEPROC que eu falei. Mas assim, e às vezes você não sabe nem por quê, e nem o que está acontecendo. Então, nós vamos conversar com o doutor Fernando Henrique Ribeiro Antunes, que é advogado na área criminal, é consumidor, bancário, empresarial e resolve qualquer caso que tenha. Está aqui o doutor Fernando, que comigo ele resolve um monte. Então está aqui o doutor Fernando. Tudo bem, Fernando? Boa Tudo tarde, bem? Léo. Beleza, prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu, uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, poder colaborar com alguma informação para o telespectador que com certeza deve ter alguma dúvida, alguma inexatidão quanto a como proceder em situações como essa. E é uma situação que é muito corriqueira. É corriqueira, bate aos portos do Poder Judiciário, aos borbotões, de maneira muito constante. Né? Então, muitas vezes... Eu achava que era muito difícil de acontecer, sabia? Não, acontece direto. Acontece direto. Essa situação, né, por N fatores. Né? Então, muitas vezes a pessoa, né, quando ela vai... E muitas vezes a pessoa é pega de no de surpresa, quando ela toma conta, toma ciência de que o nome dela foi incluso no cadastro desabonador de crédito. Então, quando a pessoa vai fazer um crediário, vai fazer um empréstimo, vai fazer qualquer operação de aquisição de algum bem material, muitas vezes, né, ela acaba se dando conta, se deparando com uma situação que ela não esperava ter. Né? Uma dívida, por mais, às vezes uma dívida singela de 30, 40, 50 reais, né? Às vezes foi um deslato, um equívoco cometido ali pelo pretenso credor, né? Às vezes na hora de incluir, remeter a informação do devedor correto, acaba elencando o devedor a pessoa errada, a pessoa que nada deve, às vezes faz uma confusão com o CPF, e sem falar naquelas situações em que ocorre aquela típica situação do falsário, do estelionatário, que munido de informações de CPF, RG, acaba contatando empresas de telefonia, de TV por assinatura, até mesmo instituições financeiras, né? Acaba contratando produtos e serviços, usufrui dessas comodidades, e as despesas e as cobranças pela contraprestação desses serviços acabam sendo irrogadas contra a pessoa de boa fé. Mas, Fernando, vamos por partes agora. Essa que você acabou de falar, por exemplo, assim, no extravio de um documento, no roubo de um documento, no uso, num hacker que entra e pega os teus documentos, por ingenuidade tua, você acaba dando, achando que é de banco, alguma coisa assim. O que se faz nessa hora quando a pessoa se depara com essa dívida? Ó, a primeira situação a ser tomada, quando a pessoa nada deve em relação à dívida que ela toma ciência que ela está devendo, né, principalmente quando ela se cientifica quanto à inclusão dela no SPC Serasa, a primeira providência de primordial relevância é fazer o boletim de ocorrência. Levar o conhecimento da autoridade policial à ocorrência desse fato, né, que tem um terceiro desconhecido munido desses dados documentais. Quando perde documento ou não ainda? Quando perde documento, a primeira providência é fazer boletim de ocorrência. Se eu perdi meu documento na balada ou perdi minha carteira na rua, independente de eu achar que vou achar, porque assim as pessoas às vezes acontece o seguinte, não vou fazer o BO porque eu acho que eu vou achar, mas mesmo achando que vai achar, é melhor fazer o BO. Eu entendo ser prudente fazer o boletim de ocorrência. Tem que fazer, sabe, ainda mais no local público, não pode dar chance para o azar. Tem que fazer o BO, não pode evitar, é preciso que se evite que um terceiro tome posse desse documento e faça alguma situação dessa que eu retratei agora há pouco. Né, em caso de não ter feito o BO, sobra dívida para a pessoa daí? Eventualmente, pode acontecer também. É uma situação que acontece corriqueiramente. Né? A pessoa não faz boletim de ocorrência. Muitas vezes a pessoa, por falta de uma instrução, por falta de um aconselhamento, acaba muitas vezes se deparando com situações de ver, passado algum tempo da perda, do extravio do documento, né, que uma pessoa, né, do desconhecimento do convívio dela, muitas vezes em localidade longínqua, em outra cidade e até mesmo em outro estado, acaba contratando aí produto e serviço. O mais comum é serviço telefônico, serviço de TV por assinatura, e acaba... Não compra em loja? Também. Ou acaba comprando em loja também? Mas de repente compra uma TV, alguma coisa assim? Sim. Acontece também, principalmente em ramos varejistas de vestuário, Isto. Uma situação que avulta bastante no dia a dia. Mas daí assim, voltando à situação, a pessoa não fez o BO,
viu que perdeu, mas daí pensa assim, não, mas ninguém vai achar, e se achar eu vou achar, depois eu tiro outra. E vamos supor que passa aí um mês. Nesse inteirinho, ela não fez o BO, ela não aconteceu nada e ela tirou uma segunda via. Com a tirada da segunda via, ela se isenta desse pagamento ou não? Ó, veja bem, Léo, que independentemente da situação, né, se acontecer de eventualmente dela não tirar a segunda via, não registrar boletim de ocorrência, nada impede que ela possa judicialmente requerer o reconhecimento da inexigibilidade da dívida. Mas é mais difícil. Não, não é difícil. Não é difícil? É possível suplantar essa omissão por meio de prova testemunhal, por outros documentos. Então, na prática, a gente é possível sim resolver, contornar essa situação. Né? Mas, independentemente de que fase ocorreu a perda ou extravio de documentos, o mais importante é registrar o boletim de ocorrência. E nesse caso, caso haja essa comprovação, o prejuízo fica para o comerciante? O prejuízo, na verdade, é o seguinte... Se for, por exemplo, assim, uma TV, um vestuário, um sapato, alguma coisa assim, isso acaba ficando para a loja, o prejuízo? Ó, porque, a grosso modo, quando o comerciante, geralmente, o que é mais comum é geralmente empresas, né? Empresas de prestação de serviço telefônico. Sim, que já são quase multinacionais e tal. E ainda que seja o comerciante, o pequeno empresário, nessas situações, ele tem por dever, enquanto fornecedor de produtos e serviços, ele tem que certificar a autenticidade dos dados documentais que lhes são apresentados. Ele tem dever, e ele responde objetivamente. Se configurar uma relação de consumo, claro que ele responde objetivamente. A gente não indaga culpa, não perquire se ele agiu com Sim, mas culpa, acontece né? que tá certo, porque às vezes por uma questão até de ou ter muita gente ou querer fazer a venda, ele acaba que não se certifica até dos dados, dos documentos. Aí ele tem que assumir o erro. Sim, exatamente. Ele tem que assumir esse ônus porque ele mesmo acabou errando. É mais ou menos isso assim. Exatamente. Agora, aí outro tema agora. Quando vai para o Serasa, o CNP, como é que é o outro? SPC, Serasa e SCPC. Quando for para um desses órgãos e a pessoa nem sabe por que está indo, como é que faz daí? Ó, a primeira providência que a pessoa pode tomar, nós temos duas possibilidades, né? A priori temos duas possibilidades. A tentativa de resolver na esfera extrajudicial, contatando o serviço de atendimento ao consumidor, né, disponibilizado para a parte credora, que promove a remessa dessas informações às instituições mantenedoras de informações de dívida em aberto, SPC, Serasa, CCF, né, que regulamenta a questão dos emitentes do cheque sem fundo. Então, a primeira providência que a pessoa pode, em tese, tomar é entrar em contato com o credor, entrar em contato com o SPC Serasa e averiguar a fundo quem que promoveu a inclusão, que dívida é essa, de onde provém. Se de fato ficar constatado que essa dívida não foi assumida pela pessoa que teve seu nome incluído no cadastro desabonador de crédito, obviamente que a solução mais efetiva, mais incisiva e mais eficaz que ela pode ter é recorrer junto ao Poder Judiciário, né, buscar uma tutela judicial, pedindo uma liminar para que o seu nome seja excluído do cadastro de inadimplentes, valendo salientar também, né, que se a causa não ultrapassar 20 salários mínimos, a própria pessoa pode se dirigir ao balcão dos juizados especiais, independentemente de advogado. Independente de advogado? Até 20 salários mínimos. Então ela pode pedir, solicitar uma liminar. Mas 20 salários mínimos é o quê? Em relação ao que possivelmente a pessoa supostamente deva? Ou em relação ao que a pessoa acha que tem por direito, por danos que houve, a coisas que ela não pôde realizar? Vai da situação concreta, vai de caso a caso. Porque pode ser que a pessoa tenha uma dívida singela, R$50, pode ser que a pessoa tenha uma dívida já um pouco mais descomunal. Pode ser que a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes gere para a pessoa um prejuízo. Transtorno? Não só o transtorno, porque o transtorno ele é o chamado dano moral em ré ipsa, né? Ele é presumido. Eu não preciso provar o transtorno. Porque o Poder Judiciário, ele já de tanto ter o trato com esse tipo de questão, já fixou o entendimento de que essa situação... Já é um transtorno? É um transtorno. Porque é um transtorno sim, mesmo, né? Presume-se, né? Porque tanto pegando advogado, não pegando advogado, você tendo ir lá e é um transtorno. Porque empiricamente isso gera, não preciso entrar em maiores querelas, discussões para saber se a pessoa sofreu dano moral. Não, isso é uma situação que você Mas existe aí o outro que pode ser um dano, por exemplo assim, a pessoa, eu vou citar 2 exemplos para você poder explicar para o nosso telespectador.
a pessoa física e a pessoa jurídica. Para quem está nos assistindo e não sabe, assim, faz confusão, a pessoa física é quando é a pessoa só, tem uma conta no banco, assim, eu, Léo, tenho uma conta no banco. A pessoa jurídica é eu, Léo, dono de uma empresa. São essas duas coisas, exatamente, né? Então, assim, na questão de uma e de outra. E esse nome está, o nome dessa pessoa, ou a empresa, por exemplo, está no Serasa. Mas os dois não devem, nem a pessoa física, que é uma causa, que é um causo, e a pessoa jurídica. Aí não deve. Só que, tanto um quanto o outro estava assim, por exemplo, comprando um carro, e daí é bloqueado o crédito, porque está no Serasa, ou então vai fazer um empréstimo no banco, e é bloqueado também, porque está no Serasa. E desse empréstimo do banco dependeria, por exemplo, assim, comprar um maquinário para a empresa. Um maquinário que custasse lá 500 mil. E o banco já estava pronto para ceder esse dinheiro como empréstimo e não o faz pelo Serasa. O que acontece? Porque daí houve um transtorno. Não houve um transtorno. Quer dizer, houve um transtorno e um dano porque a empresa não pôde adquirir aquele equipamento, aquela máquina, e não pôde fazer sua produção. Aí é uma coisa maior. O que faz nesse caso? É muito bem pertinente a tua colocação, né? Eu já emendando com aquilo que eu já estava conversando, porque muitas vezes, afora o dano moral presumido, tem a situação que pode gerar um prejuízo concreto, igual você me falou agora há pouco. Às vezes o empresário, né, precisava constituir aquele empréstimo para constituir um capital de giro, poder pagar seus funcionários, poder adquirir maquinário, poder também eventualmente ter um fôlego, né, uma oxigenação durante um certo período de tempo até se consolidar no mercado. É claro que isso vai deferir casuisticamente. Claro que isso vai ser um plus ao pleito indenizatório caso essa empresa ingresse com uma ação judicial, né, e eventualmente, em ocasião oportuna, por meio de uma prova pericial, por meio de uma liquidação de sentença, isso pode ser eventualmente perfeitamente individualizado, quantificado, né? E muitas vezes acaba gerando até valores que ultrapassam cifras, né? Dos 100 mil, 200 mil, né? Porque dependendo prática, dependendo da situação. Quer dizer, não chega a ser prejuízo, mas dependendo do montante que inviabilizou o negócio. Sim, exatamente. Que houve uma inviabilidade do negócio, sim, né? Às vezes foi uma situação de momento, uma contingência econômica, às vezes vai ser um momento para levantar né, Fernando? Eu acho que a coisa pior de tudo, o pior de tudo não é nem você não conseguir o empréstimo do banco, é você, assim, você que eu digo é a empresa, a questão da pessoa, é você ter uma conta nesse banco há muito tempo e de repente o gerente dizer para você, ó, não posso te fornecer porque você está no Serasa. Aquilo é humilhante, eu acho assim que para a pessoa que é honesta, o tempo inteiro honesto, que aliás, ser honesto não é uma qualidade, é uma obrigação de ser, não é? Mas é um choque, né? A pessoa leva suas contas, tudo certinho, de repente chega lá, achando que vai poder contar com aquele dinheiro, e o gerente diz, ó, não posso porque você está no Serasa. Dá a impressão assim que o gerente quis dizer assim, claro que não é isso que acontece, mas dá a impressão que o gerente, ô caloteiro, tá querendo pegar o dinheiro aqui devendo na praça? Não dá a impressão que é isso? Claro que isso estigmatiza a pessoa. Nossa, isso é horrível. Traz o anátema para a pessoa, que a pessoa fica marcada, fica etiquetada e acaba sendo vista com outros olhos. É verdade. Né? Basta, para você consolidar uma reputação, uma respeitabilidade, vai anos, vai tempo. Mas para você quebrar toda essa honradez que você constitui ao longo de muitos anos, basta um simples deslize, um simples equívoco, uma inclusão indevida, o teu nome, a tua qualidade de bom pagador, coloca em xeque e já derruba. Para uma próxima negócio que for fazer, a pessoa já fica em dúvida, mas será que era verdade ou não era verdade? Mesmo que haja exatamente. Depois aquela que você falou que tem a pessoa tira e diz lá que não tem nada, mas sempre fica uma marca. Uma marca não, fica uma dúvida, na verdade, não é? Sim. E contra esse constrangimento, assim, que é mais do que um constrangimento isso, faz-se o quê? É só esse dano moral daí que se faz? Que nem foi abordado agora há pouco. O dano moral decorre, se a inscrição é indevida, ocorre o dano moral presumido. Ele tem mais o transtorno, né, o transtorno material, né, caso venha esse prejuízo, também no caso das pessoas jurídicas, que pretendia constituir um empréstimo, um financiamento para ter um capital, né, para poder alavancar seus investimentos. E tem a situação também que, às vezes, o devedor, de fato, devia, a inscrição dele estava regular, ele pagou no tempo devido, né, a dívida, e dentro do prazo de 5 dias não foi feita a remoção no cadastro de inadimplentes.
Porque o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente o prazo de 5 dias para que se faça a remoção do nome do cadastro de inadimplentes. E temos a outra situação também, que é muito importante frisar também, né? É aquela situação da inclusão, a inclusão do nome do devedor, ele não perdura eternamente. Mesmo que seja legítima, mesmo que seja regular, mesmo que de fato o devedor esteja devendo aquele valor cobrado pelo credor, as mantenedoras, né, de informações de cadastro de proteção ao crédito, SPC, SCPC e o Serasa, eles têm 5 anos para manter essa inclusão do nome do devedor. E esses 5 anos é contado da data do vencimento da dívida. E isso é muito importante esclarecer. Do vencimento da dívida ou de quando foi para o Serasa? Não, do vencimento. Do vencimento. E a gente vê algumas vezes aí, alguns credores aí usando de má fé, de artimanhas, de expedientes astuciosos para postergar, né, essa inclusão para ganhar um pouco mais de tempo. Não pode. Né, 5 anos, passou 5 anos, tem que remover. A pessoa não pode ficar indefinidamente estigmatizada com esse cadastro desamodador. Mas e quando acontece, por exemplo, assim, a empresa X põe a pessoa lá, a empresa X põe a outra empresa no Serasa com um valor exorbitante, tipo, vamos supor, 10 mil, e a pessoa não deve, mas consta lá uma dívida da pessoa de 50 reais, só que não foi por esses 50 reais que a empresa foi para o Serasa. Certo. Ela foi por esse 10 mil que não existe. E esses 50 reais depois é levantado, pago nesses 5 dias úteis e continua a dívida lá no Serasa no valor de 10 mil. O que faz daí? Porque essa situação, isso já entra já numa ceneuma que tem na jurisprudência, porque muitas vezes a pessoa de fato deve alguns valores, né, perante seus credores. E muitas vezes sobrevém uma inclusão indevida numa dívida de um terceiro, de um quarto credor, né, eventualmente. Né? Suponhamos que tem esses 50 reais, a cobrança é legítima, a inscrição é legítima, mas esse 10 mil que veio de uma empresa X, de uma outra empresa, vem a ser indevido. O problema é que o STJ, Léo, ele tem uma súmula, é um entendimento sumulado, acho que é a súmula 385, que prevê expressamente, quando já existe inscrição previamente em nome do devedor, já não cabe indenização por dano moral. Então, se você já está incluso no cadastro de inadimplentes, né, por uma dívida coerentemente cobrada, e sobrevém uma inscrição indevida, tem-se o entendimento que não caberia a indenização nesse caso. Não, mas não. A pergunta é outra colocação. Sim. É assim, a empresa deve 50 reais. Sim. Mas não sabia que devia. Aí, quando vai fazer esse empréstimo no banco, vê lá que está lá no Serasa por 10 mil reais. Ao fazer o levantamento da coisa, vê que deve ser 50 reais, mas que não foi por esses 50 reais que a empresa foi para o Serasa. Não foi por esses 50 reais. Foi por esses 10 mil que não existe isso. E daí o que faz? A empresa vê que tem 50 reais, vai lá e paga, achando que poderia ser por esse motivo que teria ido ao Serasa, mesmo sabendo que não. E mesmo assim não sai do Serasa. E mesmo assim se constata que esse 10 reais não é esses 50 reais não é o motivo, porque não tem Serasa para esse, e que tem um 10 mil que não existe. Sim. Aí o que faz? Olha, aí entra a necessidade de ingressar com uma ação judicial, né, requerendo a inexigibilidade da dívida daquilo que não for devido, e pedindo a indenização por danos morais. Né, e é outro fato, então. Sim, já é outra situação. Tá. Mas daí eu emendei com outro assunto, acabei fugindo um pouco do assunto, porque é um assunto muito relevante, muito importante. É importante o telespectador entender, compreender, porque existe, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem uma dívida regularmente inscrita e acaba tomando conhecimento que vem uma inscrição de uma dívida inexigível. Né? Mas aí muitas vezes a pessoa ingressa com uma ação judicial e acaba entendendo, poxa, eu não fui indenizado, não fui ressarcido, por quê? Mas já estava. Aí estava porque realmente devia. Sim, devia. É um entendimento simulado, mas é criticável por certo setor da doutrina. Eu comungo desse entendimento porque é o seguinte, porque a indenização por dano moral, ele tem um chamado viés dúplice, porque ela não serve só para reparar, compensar o sofrimento, a angústia da pessoa que teve seu nome indevidamente escrito. Ela tem o viés reparativo sancionatório. Ela tem o caráter propedêutico contra o credor, que promoveu indevidamente a inclusão da pessoa no cadastro de inadimplentes. Tá? Então, a fixação, a condenação por danos morais visa colocar contra o bolso do credor que promoveu essa inscrição indevida uma punição, né, pelo mal causado. Tá. Daí, quando
a pessoa ajuiza essa ação, requerendo ali o reconhecimento da inexigibilidade e mais os danos morais, o magistrado, inegavelmente, ele vai ter que reconhecer. Cometeu-se ato ilícito, cometeu-se um ato ilegal, incluir indevidamente uma dívida que não existe, que não subsiste. Mas, ao mesmo tempo, eu não condeno por danos morais, eu não comino uma sanção contra a empresa por causa dessa súmula. Certo, mas daí o que acontece, por exemplo, nesse mesmo caso que eu falei da questão dos R$50, dos R$10.000, assim, ao constatar, ao entrar lá na empresa e a empresa diz lá, nada consta contra essa empresa não está no Serasa. Sim. Tem lá por protocolos e tal, e tudo certo, dito pela própria pessoa da empresa lá, o departamento jurídico, sei lá, e o nome continua lá. Aí esse é o caso que foi falado, né? Tem que entrar com a ação, requerer a medida para que seja feita qualquer baixa. Porque daí a prova seria esses próprios protocolos, não é? Sim, seria um começo de prova, isso é muito importante. É pegar os protocolos, anotar, registrar para ser usado no momento futuro, até para se poder solicitar numa eventual demanda judicial ou encaminhamento. E também no caso de empresa, eu acho que o que realmente pode ser uma prova seria na CPG, que a CPG tem ali na CPG se tira lá e a pessoa diz que está no Serasa por tal empresa, pelo valor e por que você está. E não constando, isso também é uma prova. Sim, é uma prova também. No SPC, na CPG, que exerce, de certa forma, uma função delegada ao SPC, no Serasa Experian existe a possibilidade de retirar junto ao sítio eletrônico do Serasa. Então, no próprio site, no sítio eletrônico do Serasa, pode submeter uma certidão. A Serasa, é importante diferenciar SPC e Serasa também. Isso. Porque o SPC, geralmente ele foi concebido ainda na década de 50, 60 mais ou menos, por associação de comerciantes, de pequenos industriais, né, visando o compartilhamento, sistematização e unificação de informações alusivas às pessoas dos seus clientes, né, se as pessoas pagam em dia, se devem. Então, essa é uma forma de proporcionar a essa classe de lojistas, de comerciantes, de industriais, a possibilidade de os mesmos poderem consultar previamente se aquela pessoa vai futuramente honrar aquele compromisso, antes de fechar o negócio. Então, por isso que existe o SPC. Tá? E daí a questão do Serasa, ela já é mais voltada para instituições financeiras, bancos. Então, por isso que existe... E o Serasa envolve mais empresas ou envolve pessoa física também? Não, independe. O que vale nessa situação é a preponderância do banco e da instituição financeira. E ambas as entidades mantenedoras de informações de devedores, elas compartilham informações. Porque agora existe um cadastro nacional, inclusive, não é isso, né? Existe. Quer dizer, a pessoa assim acaba, às vezes, voltando àquela questão do maquinário que eu falei, a pessoa às vezes acaba indo para São Paulo, Porto Alegre, chega lá e passa um carão porque o banco não libera o dinheiro porque ela está lá no Serasa sem saber. Tem mais esse constrangimento. Que eu acho que é muito mais que constrangimento, né, Fernando? Eu acho que aquilo que você falou é assim, nossa, é uma marca que fica na pessoa. E a pessoa que é honesta, que você volta a dizer, honestidade não é uma qualidade, é um dever, não é? Ela se constrange muito, ela fica muito assim... porque o malandro já está acostumado, né? Perde aqui, perde ali, tá com sono, né? O malandro já perde aqui, perde ali e está acostumado. Agora, o que é honesto, ele sofre muito com isso, não sofre? Sim, exatamente. E até uma situação assim que chega a gerar até uma certa perplexidade, né? Porque muitas vezes vem aquela senhorinha de 60, 70 pois é, anos. Rapaz. Esse que dá o dó. Esse que dá dó mesmo. Mas a pessoa é vítima de um estelionatário, de um golpista ali que pega os dados dela, o CPF, RG, contrata ali com serviço telefônico, você vê por assinatura, acaba fazendo os mais diversos contratos e acaba trazendo toda essa dívida para ela. Mas a pessoa no auge... E quando não faz, até agora, não sei, agora parece que mudou um pouco aqueles empréstimos para pessoas aposentadas e tal, parece que mudou um pouco isso, né? Mas antes até fazia esses empréstimos que ia descontar na folha de pagamento da pessoa, sem a pessoa saber também, sim, não é? É uma situação muito comum também, muito corriqueira. Não envolve só essa situação de terceiros, às vezes o próprio banco, às vezes... A senhorinha vai contratar um serviço ali junto ao banco, às vezes quer fazer um empréstimo para poder pagar a faculdade de um neto, comprar um carro, às vezes fazer um tratamento médico de última necessidade. E muitas vezes essa pessoa mais frágil, mais suscetível,
às vezes o próprio atendente do banco acaba forçando a contratar serviços que não são Seguro devidos. de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro de tudo. Não pode. Às vezes tem certas situações que o seguro é obrigatório contratar, mas não necessariamente aquele seguro que é ofertado pelo banco. Você sabe o que aconteceu comigo? Fui num mercado, que não vou falar o nome aqui, mas eu fui lá e me ofereceram o cartão que tem lá. Aí eu, na hora ali, acabei fazendo. Eu nem tinha usado o cartão, já veio o desconto para mim de seguro de vida, seguro de casa, seguro de tudo. Mas ninguém me falou que vinha aquele monte de desconto que eu teria que pagar para usar o cartão. Aí fui lá cancelar o cartão. Daí só podia cancelar em São Paulo, porque a matriz era em São Paulo. Cara, eu fiquei no mercado fazendo um escândalo, e eu falo baixo, né? Todo mundo sabe que eu falo muito baixo, que sou muito gentil. Pensa eu gritando dentro do mercado, mas eu conseguia acabar com o cartão sem ter esses custos. Mas se eu não sou de gritar, eu tinha acabado pagando uns R$180, que ia ser por mês mais ou menos, sem usar o cartão. Sem nunca ter usado o cartão. Então as pessoas também, às vezes, elas acabam... Eu fiz na correria ali, e eu sei que eu fui errado fazendo a correria sem perguntar. Mas quem me ofendeu foi mais errado de não ter me contado. Sim, sim. Ó, você está comprando aqui o cartão, mas você vai ter que pagar seguro disso. Concorda ou não concorda? Aí eu já teria dito não, né? Então, as pessoas também têm que ficar um pouco mais espertas em relação a isso, não é? Porque é importante também, porque muitas vezes, aí o que acontece também, às vezes o banco também acaba, ou qualquer outro tipo de instituição, ao oferecer seus produtos e serviços, acaba elencando contratos, minutas, aditivos, em linguagem muito técnica, muito pequenininho também. Muito pequena, muito dúbia. Às vezes falta uma coerência, falta uma racionalidade no emprego dos vocábulos ali que possa fazer com que o aderente, o consumidor, ele possa ter uma compreensão mais exata daquilo que ele está efetivamente contratando. Né? E muitas vezes acaba se lançando mão do chamado contrato de adesão. Muitas vezes a pessoa precisa contratar aquele produto, aquele serviço, mas o contrato está ali predisposto, né, de acordo com as razões da parte mais forte da relação de consumo, e a pessoa não se vê na outra situação se não aceitar. É verdade, aí fica quase uma coisa assim, é quase assim uma condição. Não fica. Sim, é assim que ocorre. Eu tenho que aceitar isso para poder ter aquilo, senão eu não consigo. Vira uma condição mesmo. Sim, e muitas vezes as pessoas acabam aceitando, mas nada impede que a pessoa possa ingressar judicialmente e faça a revisão do eventual contrato, eventual juro abusivo que ela esteja pagando, uma taxa indevida, ou às vezes ali aquele juro ali se aparta ali da taxa média de juros pedidas pelo Banco Central. Então são N situações aí que podem ser debatidas em juízo. Bom, gente, eu acho que o programa inteiro a gente não ia esclarecer todas as dúvidas, mas eu tenho que parar um pouquinho, porque nós temos outros convidados hoje, mas assim, foi muito esclarecedor, tenho certeza, essa conversa com o Dr. Fernando. E independente, veja bem, independente, ele falou agora, no decorrer da entrevista, ele falou que independente do valor X ou Y, você não precisa necessariamente contratar um advogado. Você pode, em primeira instância, ir até uma das pequenas causas e colocar teu problema. Se ali não tiver solução e disserem para você que era melhor ser acompanhado por um advogado, aí você vai, porque lutar pelos direitos da gente... A gente tem que lutar pelos direitos da gente, porque se for deixando, vou deixar porque é R$50, vou deixar porque é R$30, vou deixar porque é R$100, a coisa daqui a pouco vira em 1.000, vira em milhões e assim sucessivamente. Então nós temos que lutar pelos nossos direitos. Não é mesmo, Fernando? Isso aí, Léo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, espero que o telespectador tenha compreendido, né, o mínimo de situação, o que a pessoa pode fazer quando se depara em alguma situação dessas que a gente retratou aqui. Pode dar teu endereço, porque pode dar o endereço do telefone se alguém tiver dúvida para te procurar? Olha, eu vou deixar o e-mail, eu tenho o meu Facebook, que eu eventualmente, se digitar meu nome completo, Fernando Henrique Ribeiro Antunes, eu faço compartilhamento, divulgo artigos jurídicos, né, esclarecendo as situações dessas e outras situações envolvendo relação de consumo. Né? Tenho o meu e-mail, fernando.antunesadvocacia@bol.com.br. Para eventual dúvida, eventual esclarecimento quanto ao que foi debatido aqui, esses são os canais que eu tenho à disposição. Muito bem. Obrigado. E fica com a gente, porque vamos falar aí agora junto nós dois vamos falar, daqui 2 minutos a gente volta. Fala aí. Em 2 minutos a gente volta. Muito bem. Vamos 2 minutos a gente volta. Well, I just get it.